aqui queremos mais de Ti, porque aquele que pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Aquele que experimentou a glória de Deus, ele não sabe viver longe dela. Aleluia. Santo é o Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Aumenta, Jesus, a Tua presença em nós. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, até transbordar. Enche-nos, Senhor, com a Tua glória. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Irmãos, hoje eu queria falar sobre um assunto importante. Quero falar sobre uma prática devocional do cristão, que o crente deve ter, que é a prática do jejum. Vamos falar sobre o jejum nesta noite. O que é jejum? O jejum, irmãos, é abstinência total ou parcial de alimentos durante um determinado período de tempo. Jejum é uma abstinência, é abstinência total ou parcial, principalmente de alimentos. Há jejuns que não são de alimentos, nós vamos falar no final. Mas, basicamente, quando a pessoa jejua, ela está jejuando de alimentos. Esse jejum, geralmente, é por um período de tempo. Tem crente que não sabe, mas todo crente jejua. Você sabia disso? Todo dia? Você jejuou hoje. Pastor, eu não jejuei. Jejuou. Sabe quando é que você jejuou? Quando você estava dormindo. Quando você estava dormindo, quando você dorme, você jejua. Como é que se chama a primeira refeição do dia? Desjejum. O que é que significa a palavra desjejum? A quebra de jejum. Toda manhã, quando você toma café, você está tomando o desjejum. Ou seja, você está quebrando o jejum. Diga para quem está ao seu lado: rapaz, eu jejuava e não sabia. Só que esse jejum não vale não, viu? Esse jejum não conta para Deus. Você já estava ficando alegre, né? Eu não sabia que eu era tão espiritual, rapaz. Eu jejuo todo dia. Não, mas esse jejum não serve não, irmãos. Esse jejum Deus não leva em conta. Deus não leva em conta. Irmãos, quando a gente fala de jejum, a gente tem que tomar cuidado. Existem duas atitudes que são erradas. A gente chama de atitudes extremistas. Uma delas é desconsiderar o jejum. Irmão, tem crente que nunca jejuou,
não tem interesse em jejuar, acha que não tem importância nenhuma em jejum, né? Ele não está nem aí para jejum, nunca jejuou, não sabe nem como jejuar. Então tem esse tipo de crente. Agora, no outro extremo, tem aqueles crentes que dão um valor excessivo ao jejum. Eles acham que o jejum é tudo. Se eu jejuar, tudo vai acontecer. E muitas vezes esses crentes chegam ao extremo, jejuam de maneira errada, de maneira extremista, jejuam todo dia, e alguns querem jejuar 60 dias direto, 80, né, achando que o jejum, né? Irmãos, Deus nos abençoa, não é por causa do jejum necessariamente, é porque Ele é bom e quer nos abençoar, amém? Não é o jejum e nenhuma outra prática devocional que vai fazer com que Deus nos abençoe, não é por aí. Então, a gente tem que ter cuidado com os extremos, né? Os extremos. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre jejum. A Bíblia fala muita coisa sobre o jejum, né? A Bíblia fala muita coisa sobre o jejum. Na realidade, irmão, não existe na Bíblia nenhum mandamento específico, nenhuma ordem direta para o crente jejuar. Pode procurar que você não vai achar na Bíblia. Você vai achar para o crente orar, tem. Orai sem cessar. E tem alguns outros textos na Bíblia que falam para a gente orar. Mas não tem nenhum texto específico que diga assim, jejue. Nós só vamos encontrar, irmãos, um texto que está lá no Antigo Testamento, que Deus mandava o povo judeu jejuar no dia da expiação. Era um dia que tinha, no calendário religioso do judaísmo, era chamado dia da expiação. Nesse dia, Deus, Ele ordenava o judeu a jejuar. Mas fora essa menção, fora essa ordem de Deus, não existe nenhum texto, por exemplo, no Novo Testamento, uma ordem, repare bem que eu estou dizendo ordem direta, menção acerca do jejum, a Bíblia está cheia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos ver, por exemplo, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Vamos ver exemplos de jejum e as razões pelas quais devemos jejuar. Davi, ele jejuava, era hábito de Davi jejuar. E uma vez ele jejuou porque o filho dele ficou doente. O filho que ele teve com Batseba. Se lembra? Que quando o menino nasceu doente. E aí Davi começou a jejuar pela cura do menino. Então foi um jejum que ele fez. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Você pode depois conferir em casa. Só que o menino morreu, né? Quando o menino morreu, ele parou de jejuar. Temos também a menção do jejum do rei Josafá. Está lá em 2 Crônicas 20. Por que Josafá jejuou? Não só ele, mas como todo o povo de Israel. Porque os moabitas e os amonitas se reuniram para guerrear contra Judá. E era muita gente, era muito povo inimigo. E Josafá ficou com medo, consultou a Deus, e aí ele resolveu também jejuar. Convocou um jejum para o povo jejuar. Interessante, irmãos, que quando ele estava jejuando e orando, sabe o que é que Deus falou para ele? Olha, essa batalha não é de vocês, deixa comigo. Vocês não vão ter que lutar nessa batalha, amém? Diga para quem está ao seu lado, você não vai precisar lutar nessa batalha. E quando os amonitas, irmãos, vieram e os moabitas, sabe o que Deus fez? Deus deu uma ordem para Josafá, mande os cantores na frente, cantando. Mande os levitas tocando, cantando, na frente do exército. E os levitas começaram a cantar e tocar. E meus irmãos, Deus fez lá uma confusão no meio dos amonitas e dos moabitas. E Deus, preparou lá uma armadilha para eles, que o povo de Israel não precisou lutar. E os amonitas e os moabitas foram derrotados.
Agora isso, irmãos, muito por causa do quê? Do jejum e da oração do povo de Judá. Eles oraram e jejuaram. Foi um jejum nacional, viu, irmãos? Que Josafá convocou todo o povo de Israel, toda a nação entrou em jejum. Então foi um jejum nacional. Um outro jejum bastante conhecido na Bíblia foi o jejum da rainha Ester. A rainha Ester. Ela pediu aos judeus que jejuassem. Por quê? Porque ela ia falar com o rei Assuero. Ela ia falar com o rei Assuero, pedir ao rei que poupasse o povo judeu do massacre que estava planejado para o povo judeu. Só que o rei Assuero não tinha convocado ela, não tinha chamado ela. E ninguém poderia comparecer perante o rei da Pérsia sem ter sido chamado. Se assim o fizesse, corria o risco de ser morto. E ela, sabendo do perigo de morrer, ela pediu ao tio que convocasse os judeus para um jejum. Esse foi um jejum de 3 dias. E o povo orou, o povo jejuou, e quando ela compareceu diante do rei, o rei estendeu o cetro para ela. Amém? Aquele jejum foi atendido. Deus viu o jejum do povo, o jejum e as orações. Um outro jejum também conhecido, irmãos, e mencionado no Antigo Testamento, é o jejum dos moradores de Nínive. Os irmãos conhecem a história de Nínive? Nínive ia ser destruída por Deus, por causa dos seus pecados. Mas Deus, como é misericordioso e amoroso, mandou o profeta Jonas, profeta fujão, mandou Jonas para pregar em Nínive. Jonas foi, contra a vontade, mas foi. E não é, irmãos, que quando Jonas começou a pregar, o povo se arrependeu? Quando Jonas começou a pregar, aconteceu o que Jonas menos queria que acontecesse. É que o povo se arrependesse. Que história interessante, né, irmãos? Você já ouviu algum pregador pregando e torcendo para que o povo não se converta? Pois é, Jonas pregava e por dentro dizia: tomara que não se convertam, tomara que não se convertam. Mas Deus, nós somos apenas vasos na mão do Senhor. Deus usou Jonas, mesmo ele não querendo que o povo se convertesse, e o povo se converteu. E meus irmãos, e Deus não destruiu o povo de Nínive. E olha que coisa interessante, sabe por quê? Por causa do arrependimento e por causa do jejum. Vamos ver esse texto que é bem interessante, Jonas 3, 5 a 10. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, ou seja, da criança ao mais velho, ou essa frase do maior ao menor pode significar do mais pobre ao mais rico, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixam os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém? Interessante aqui desse jejum, irmãos, que foi um jejum que envolveu até animal. Olha, até os animais, boi, ovelha, tiveram que jejuar. Olha, irmãos, animal de crente tem que jejuar também. Amém? Quando você for jejuar, bote seu cachorro para jejuar. É sério, irmão. Ó, eu estou jejuando, você vai jejuar, viu, rapaz? Irmão, bota cachorro para jejuar. Quem tem cachorro aqui, bota aí para jejuar, viu? Próximo jejum, cachorro de crente jejua, amém? Aqui os animais jejuaram,
Os animais jejuavam. Passarinho, volta para jejuar, cachorro, gato, papagaio. Eu não sei se eles vão gostar muito, mas eles vão ter que jejuar. Outra curiosidade, irmãos, que esse jejum aqui foi por decreto, viu? Foi o rei disse, olha, tem que jejuar todo mundo. Ah, mas não quero não, mas é decreto do rei. Irmão, agora só que o nosso jejum tem que ser voluntário, amém? Essa é uma coisa do jejum, viu? O jejum não pode ser forçado. No caso aqui, era uma outra época, um outro momento. E esse povo aqui, irmão, não era povo de Deus, né? Era um povo pagão. Então, foi decreto. Quem queria jejuar, jejuou, mas quem não queria, jejuou também. Porque quem não jejuasse, eu creio que o rei ia mandar matar. Só que mesmo sendo, irmãos, um jejum por decreto, Deus aceitou aquele jejum. Amém? Mesmo sendo um jejum que para alguns foi forçado, eu creio que para a maioria não foi forçado, mesmo sendo um decreto do rei, muitos jejuaram por boa vontade mesmo, por espontânea vontade, então. Mas esse jejum aqui, irmão, salvou. Olha a importância, irmão, de uma nação jejuar. Irmão, se um país resolver jejuar e orar, Deus vai atender as orações desse país. Deus atende, viu, irmãos? E olha que esse povo aqui não era brincadeira não, viu, irmão? O que esse povo aqui pecava eram os assírios aqui, irmãos. Esse povo era um povo, né, terrível, esse povo. Era um povo mau, um povo idólatra, mas eles se arrependeram e buscaram a Deus. E Deus ouviu a oração e o jejum deles. Amém? Uma outra pessoa que jejuou também no Antigo Testamento foi o sumo sacerdote Esdras. O jejum dele está registrado lá em Esdras 8, Esdras capítulo 8, versículo 21, você pode ler em casa. Esdras, irmãos, o sacerdote Esdras convocou um jejum. Esse jejum foi feito à beira de um rio Ava. E o que é que Esdras estava pedindo a Deus? Ele estava pedindo proteção, porque ele ia viajar, ele estava na Babilônia, e ele ia viajar para Jerusalém, porque ele estava conduzindo a segunda leva de judeus, os judeus que estavam cativos na Babilônia, que estavam retornando para a terra de Jerusalém. Então ele estava liderando esses judeus de volta do cativeiro. Neemias já tinha levado de volta a primeira leva dos cativeiros. Neemias, né? Os irmãos já ouviram falar de Neemias. Neemias levou o primeiro grupo de judeus para Jerusalém. Esdras estava levando agora o segundo grupo. Só que Esdras ficou com vergonha de pedir ao rei uma escolta. Porque ele tinha dito ao rei: rei, Deus protege, rei, Deus salva. E aí ele ficou com vergonha. Como é que eu vou pedir ao rei uma escolta, se eu tenho dito a ele que Deus me protege, que Deus está comigo? Eu não vou pedir isso ao rei, não. Só, irmãos, que esse caminho, essa viagem era uma viagem de dias, e era uma viagem muito perigosa, perigosíssima, até porque os judeus que estavam viajando estavam levando todos os seus pertences, estavam levando dinheiro, joia, levando muita coisa, que os assaltantes tinham interesse, e era um caminho muito perigoso. Naquela época não tinha polícia como hoje, né? Cada um vivia por si próprio, montava a sua própria guarda. Mas aí Esdras disse: já sei o que é que eu vou fazer. Nós vamos orar e jejuar e vamos pedir a Deus que nos dê uma viagem tranquila. Amém? Olha, toda vez que você for viajar, fazer uma viagem assim, é bom fazer um jejum por essa viagem, viu? Ore e jejue pela sua viagem. Amém? Esse é um dos motivos, viu, para a gente jejuar. Você vai fazer uma viagem, né? Por mais tranquila que seja essa viagem, não tem esse perigo que tinha essa viagem de Esdras. Talvez a sua viagem não seja uma viagem perigosa, mas é bom jejuar, viu? É bom jejuar pela viagem, vai fazer uma viagem, né? Jejua pela viagem, amém? E deu certo? Deu. Eles chegaram em paz lá em Jerusalém, amém? E nessa viagem, viu, irmão, tinha criança, tinha bebê de colo. Olha, não era fácil, uma viagem muito, realmente, difícil. Esse jejum de Esdras foi só de um dia, viu?
Daqui a pouco a gente vai falar sobre o período do jejum. Mas esse jejum de Esdras foi jejum de um dia só. O da rainha Esté foi 3 dias. Foi um jejum de 3 dias. E no Novo Testamento, tem menções sobre jejum no Novo Testamento? Tem vários exemplos de jejum no Novo Testamento. Vamos ver o jejum na igreja de Antioquia? Atos 13, 1-3. O jejum na igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Por que, irmãos, a igreja de Antioquia estava orando e jejuando? Porque eles queriam escolher missionários. Quem nós enviaríamos para realizar a obra missionária? Era uma decisão muito importante. E eles não queriam tomar essa decisão baseado na razão humana. Então eles foram orar, foram jejuar. A igreja de Antioquia estava nesse processo de oração e de jejum. E quando eles estavam orando e jejuando, aí o Espírito Santo falou com eles. Se você quer que o Espírito Santo fale com você, ore e jejue. Viu? Porque o Espírito Santo vai falar com você. Olha, irmão, quando o crente está orando e jejuando, é difícil o Espírito Santo não falar. Ele fala assim, viu? Então, se você está tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus, talvez é porque esteja faltando mais oração, mais jejum, né? Separe um tempo para orar, jejuar, né? E Deus vai falar com você. Falou com a igreja de Antioquia, falou com os líderes de Antioquia, e o Espírito Santo falou: ó, eu quero Barnabé e Saulo. Eu quero eles, separem eles para a obra missionária. Então, foi um jejum muito importante na igreja de Antioquia. Vamos ver uma outra menção de jejum. Está lá em Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Irmãos, quando Paulo ele fundava uma igreja, ele e Barnabé, antes dele ir embora daquela cidade, o que é que ele fazia? Ele escolhia pastores ou presbíteros, a mesma coisa, para ficar tomando conta daquela igreja. Mas eles faziam isso através de oração e jejum, como está aqui escrito. Designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Então, o jejum e a oração com certeza fez parte do processo da escolha desses presbíteros. Paulo não escolhia qualquer pessoa. Não, ele orava antes, jejuava. Deus, me orienta, Deus, quem eu devo escolher para ser presbítero dessa igreja? Então, uma outra coisa importante a gente aprende aqui. Antes de você tomar qualquer decisão importante, ore e jejue. Viu, irmão? Você precisa tomar uma decisão importante. E de vez em quando a gente precisa tomar decisão importante. Não precisa? A gente precisa tomar algumas decisões importantes. Ah, eu vou jejuar para escolher a minha roupa que eu vou sair hoje. Não, é brincadeira, né? Não, você não precisa jejuar para escolher a roupa que você vai para a igreja. Aí é aquela questão do quê? Do fanatismo, do extremismo. A pessoa fica jejuando para tudo, né? Aí o jejum perde, irmãos, o jejum fica banal. Se você ficar jejuando para tudo, aí acaba perdendo, né, o princípio do jejum. Não. O jejum, irmãos, é para tomar decisões que podem mudar a sua vida. Por exemplo, o rapaz quer casar, a moça quer casar, é bom jejuar, fazer um jejum. Deus confirma, Deus, né? É essa pessoa mesmo, né? Olha um jejum. Mudar de emprego, jejum, né? Mudar de cidade, país, né? Você está tendo essa chance, faz um jejum, ora ao Senhor, pedindo a direção. Amém? Foi o que fez, é o que fazia Paulo, antes de escolher os presbíteros. Tem o jejum também de Ana, a profetisa. Não a Ana, mãe de Samuel, que também jejuava, mas da Ana do Novo Testamento.
que quando o Jesus foi apresentado no templo, ela estava lá presente. Vamos ver esse momento? Lucas 2, 36, 38. Esse fato aqui, irmãos, Lucas está narrando quando José e Maria levaram o menino Jesus para ser apresentado no templo. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, irmãos, Ana era uma viúva bem idosa, profetisa, e que ela adorava a Deus de que maneira? Jejuando e orando. Quando nós estamos jejuando, nós estamos adorando a Deus, viu? Jejum é uma forma de adoração. Jejum é uma forma de adoração. Muita gente vê o jejum como uma penitência, né? Ah, meu Deus, eu vou ter que pagar a penitência, eu vou ter que jejuar. Ô, irmãos, não encare o jejum como uma coisa ruim. E está chegando o dia de eu jejuar. Tomara que... Ô, irmão, não fica assim não. Jejum é adoração, amém? Você deve estar jejuando com alegria, né? É um momento disso, você está adorando a Deus, irmãos. Quando a gente louva aqui, a gente não louva com alegria, está adorando a Deus. Jejum é a mesma coisa. Jejum, né? É um momento de adoração, né? Não é um momento de, né? Ah, meu Deus, Deus está me castigando. Não, não é isso. Ana adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Então o jejum dela era constante, né? Dia e noite. Ana. Jesus Cristo jejuava? Sim. Vamos ver Lucas 4, 1 e 2. Lucas 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Aqui, irmãos, é o jejum de Jesus quando ele estava no deserto sendo tentado por Satanás. Quantos dias Jesus jejuou? 40 dias. Provavelmente, irmãos, a gente vai falar isso daqui a pouco, esse jejum aqui era do tipo, o jejum normal. Como é o jejum normal, pastor? É o jejum que você se abstém de alimentos, mas não se abstém de água. É o jejum normal. E por que, pastor, a gente pode afirmar que Jesus não bebeu água? Porque diz aqui que ao fim deles, ou seja, dos 40 dias, Jesus teve fome. Não diz que ele teve sede. E quando o diabo foi tentá-lo, disse assim: transforme essas pedras em pão e água. Foi assim? Não. Transforme essas pedras em pão. Ou seja, provavelmente, nós não podemos afirmar 100%, mas provavelmente esse jejum de Jesus foi de alimento e não de água. Provavelmente, viu? A gente não pode garantir, ok? Mas esse jejum de Jesus aqui foi um jejum longo, viu? 40 dias Jesus jejuou. Teve resultado esse jejum de Jesus? Irmãos, quando ele saiu do deserto, né? Ele saiu pronto para exercer o ministério dele, amém? Ele estava pronto para enfrentar Satanás. Esse jejum aqui fortaleceu muito Jesus. Ele saiu pronto. E aí, irmãos, é um outro objetivo do jejum, viu? Eu já estou até adiantando os objetivos de porque nós devemos fazer jejum. O jejum, quando você está numa batalha espiritual muito grande, jejue, viu? Você sabe que vai enfrentar Satanás, você sabe que tem demônios na sua família, você sabe que vai para um lugar cheio de demônio, né? Você sabe que você está lidando com demônios, e a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Irmãos, e aí nós temos que jejuar. E o diabo respeita a crente que jejua, viu?
Ele respeita crente que jejua. E Jesus disse que tem espécie de demônio que só sai com oração e jejum. Amém? Então, se você está numa batalha espiritual aí muito forte, eu aconselho que você jejue. E aí você vai ficar, forte espiritualmente, amém? Aí pode vir qualquer demônio, qualquer principado que você vai ganhar. Porque você vai estar forte espiritualmente. Então, o jejum nos fortalece espiritualmente. Paulo jejuava? Jejuava. Vamos ver 2 Coríntios 6, 3 a 5. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Paulo está falando, irmão, do que acontecia no dia a dia do ministério dele. Então ele diz aqui, olha, eu tenho me perseverado muito, tenho passado por muito sofrimento, privações, tenho tido tristezas, já fui açoitado, passei por prisões, tumultos, tenho trabalhado arduamente, passo noites sem dormir e jejuo. Amém? Irmãos, Paulo era um homem que jejuava. Jejuava e eu creio, irmãos, que um dos segredos do apóstolo Paulo, deve ser um homem tão forte espiritualmente, é porque ele jejuava. Vamos ver um outro texto que ele fala sobre a prática dele jejuar? 2 Coríntios 11, 24 a 27. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes. Fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Amém? Paulo fala aqui que ele jejuava, né? Fiquei em jejum. Olha, irmãos, a gente tem que separar, viu? Fazer uma diferença entre passar fome e jejum, viu? Tem crente que está passando fome, mas não está jejuando, não. Paulo diz aqui, passei fome e jejuei. São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Cuidado para que o seu jejum não seja somente passar fome. Porque, irmãos, quando o jejum não é correto diante de Deus, Deus não aceita o nosso jejum. Daqui a pouco a gente vai falar do jejum que Deus aceita, viu? Porque se você jejuou e Deus não aceitou aquele jejum, o que foi que teve? Você fez o quê? Você passou fome. Você ficou só passando fome e Deus não aceitou o jejum. E às vezes você passa fome por circunstâncias. Paulo passou fome por circunstâncias, né? Circunstâncias adversas, ele era muito perseguido, às vezes não recebia sustento das igrejas, ele tinha que trabalhar, e aí ele disse, passei fome. Mas isso não era o jejum, né? Não é, porque o jejum, irmãos, passar fome, ninguém passa fome de maneira voluntária, não é verdade? Às vezes a gente passa fome por circunstâncias, é ou não é? Agora, o jejum tem que ser o quê? O voluntário, amém? Então tem uma diferença entre passar fome e jejum. Agora vamos falar, então vimos que tem menção de jejum no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Agora tem 3 tipos de jejum, você pode escolher um dos 3. Tem o jejum que a gente chama de parcial. O que é jejum parcial, pastor? É quando nós nos abstemos de alguns tipos de alimentos. Então, a gente não corta todos os alimentos da nossa alimentação. Nós nos alimentamos, agora a gente corta alguns alimentos. Esses alimentos são geralmente aqueles alimentos que a gente gosta mais. Amém? Amém foi fraco, hein? Os irmãos não estão gostando muito dessa história de jejum não, né, irmão? Sabe quem fez esse tipo de jejum? Que está na Bíblia? Daniel. Vamos lá? Daniel 10, 2 e 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando.
Não comi nada saboroso. Carne e vinho, nem provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada, não usou nem perfume. O jejum dele foi de perfume. Meus irmãos, por favor, não façam esse jejum. Não faça esse jejum, viu? Continue vindo com perfume. Foi Daniel que fez, nenhuma fragrância perfumada. Até se passaram as 3. Olha, foi 3 semanas de... Daniel deixou de comer tudo? Não. O que ele diz aqui? Eu deixei de comer, né? Não comi nada saboroso. Ou seja, tudo que ele gostava, que ele achava saboroso, ele não comeu. Ele comeu outras coisas, mas o que ele gostava mais, ele não comeu. Nem comeu carne e nem bebeu vinho. Amém? Esse é o jejum parcial. Aí, pastor, eu quero fazer jejum parcial. Esse jejum, irmão, geralmente ele é mais prolongado. Dá para você fazer, né, 1 mês, né, 40 dias. Porque você não vai se abster de toda a alimentação, é de alguma alimentação. Aí você tem que ver o seguinte: o que é que você mais gosta? O que é que você mais gosta? Ah, pastor, eu adoro feijão. Não consigo viver. Aí você vai cortar o feijão. Pastor, pode faltar tudo, menos o cafezinho. Se eu não tomar café, me dá uma dor de cabeça. Mas vai ser com dor de cabeça mesmo que você vai ter que... Irmão, sabia que o corpo se adapta a tudo? Né? Primeiro dia você vai sentir dor de cabeça, segundo dia você sente, já no terceiro a dor vai sumir, porque o corpo vai se habituando àquilo. Amém? Agora, irmão, a gente nunca tenta, né? Ah, não posso. Não, irmão, que você tente, faça força, enfrente a situação. Né? Então, o café. Ah, pastor, eu gosto de uma Coca-Cola. Eita, eu só almoço tomando Coca-Cola. Bom, você vai almoçar agora sem tomar Coca-Cola, amém? Os irmãos estão entendendo? Jejum parcial é esse aí, ok? Você vai se abster de coisas. Ah, pastor, eu vou me abster de pepino. Eu odeio pepino. Aí não tem graça, irmão. Aí não tem validade nenhuma. Se você, eu cortei tudo que eu não gosto. Beleza, né? Deus não é bobo não, viu, irmão? Deus sabe o que é que você gosta e o que é que você não gosta. Não é verdade? Então, jejum parcial. Tem o jejum normal, que é o jejum sem alimentos, mas com ingestão de água. Provavelmente foi o jejum de Jesus. Irmãos, a gente tem que ter cuidado, viu? Eu vou jejuar 40 dias, não vou comer nada nem beber nada. Olha, comer nada tudo bem. Já foi provado cientificamente que uma pessoa pode viver 40, 50 dias sem comer nada. Agora, irmãos, beber é diferente, né? Cuidado, porque depois que a pessoa passa 3 dias sem beber, os rins começam a ser afetados, desidratação, que pode levar à morte. E sabia que tem crente que já morreu por causa disso? Por causa desse tipo de jejum? Jejum, irmãos, extremista. Aliás, irmão, tem que ter cuidado com algumas práticas, né? Levadas ao extremo. Eu estava vendo outro dia um vídeo na internet, irmão, não foi só um não, já vários crentes já nos Estados Unidos já morreram, porque pegaram aquele texto que está na Bíblia: se pegar em serpente, não vai morrer. Aí neguinho vai pegar em serpente, aquela serpente que tem que ir, né? Fica assim com serpente: eu sou crente, está escrito na Bíblia. Aí, irmão, a serpente veio, tuf, meia hora depois o sujeito morreu. Crente, ó, tá vendo? Tem que ter cuidado, irmão, com os extremos. Não, eu vou jejuar 80 dias, não vou tomar água, nada. Cuidado. E pode afetar a mente também, viu, irmãos? Pode afetar a mente, a pessoa fica assim meio. Então, cuidado. Antes de jejuar, procure seu médico. Se você tem alguma doença, cuidado, né? Tem algumas doenças aí, irmãos, que a pessoa não pode, de maneira nenhuma, deixar de se alimentar, de beber água. Cuidado. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Isso é sacrifício de tolo. Deus nunca mandou fazer esse tipo de situação de sacrifício. Então, às vezes a irmã Raimunda, que é enfermeira da igreja, fala comigo: pastor, fala com os irmãos, principalmente dia de ceia. Tem gente que vai baixar lá na enfermaria, né?
E aí quando eu vou ver, quando eu vou perguntar, comeu hoje de manhã? A resposta é o quê? Não. É por isso que passa mal aqui na igreja, né? Sente tontura, e aí fica, sai demônio, sai demônio, sai demônio. Não, às vezes não é o demônio. É que você saiu de casa, não comeu direito, não se alimentou, né? Tem um problema médico. E aí Raimunda já, pastor, avisa lá, né? Dia de ceia, né? Principalmente porque tem muitos irmãos que jejuam, né? Na ceia, né? Vem em jejum. Tudo bem, ótimo. Mas tem que ter cuidado. E tem o jejum total. Esse aqui é para quem está preparado, viu, irmãos? É o jejum sem se alimentar e sem água. Sem nada. Sabe quem fez esse jejum? Foi Esther. Aquele jejum que eu mencionei. Vamos ver Esther 4,16? Acho que está aí na tela. Vai reunir todos os judeus que estão em Suzã. Ela está falando com Mardoqueu, né, o tio dela. E jejuem em meu favor. Não comam, nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês, como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ó. Então esse aqui foi um jejum total. Agora nem todo mundo tem condição de fazer esse jejum, viu, irmãos? Tenha cuidado se você for fazer esse jejum, sem alimento, sem água, como eu falei. Procura um médico, vê se você está com boa saúde, né? Tá. Quem fez um jejum desse tipo também foi Paulo. Atos 9:9. Vamos ver. Foi no tempo que ele se converteu, no momento que ele se converteu. Olha o que é que ele diz. Por 3 dias, né, o autor da narrativa de Atos, né, Lucas diz, por 3 dias ele esteve, está falando de Paulo, ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Irmãos, ali foi um momento muito dramático na vida de Paulo. Ele ficou confuso, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele estava totalmente desorientado. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. E quando ele ouviu aquela voz, Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele disse, eu persegui? Não, eu estou perseguindo esses heréticos. Não, você está me perseguindo, Paulo. Paulo ficou confuso, irmãos. Então ele resolveu fazer o quê? Um jejum de 3 dias, para que Deus orientasse ele. E no final desse jejum, irmãos, Deus falou com Paulo e chamou ele para o ministério. Ó, chamou ele para o ministério. Então, foi um jejum para saber a vontade de Deus. E aí, ó, uma outra razão para você jejuar. Você tá querendo saber a vontade de Deus na sua vida? Você está confuso? Pastor, a minha vida está confusa. Jejue. Vá jejuar e orar e Deus vai te mostrar tudo claramente. Deus vai mostrar qual é a vontade dele para você. Porque, irmão, Deus não é Deus de confusão, né? Deus não é Deus de confusão. Então jejue, ore e Deus vai esclarecer tudo. Amém? Vai dirigir você na vontade dele. Os irmãos entenderam? Então, 3 tipos de jejum. Quais são? Parcial, normal e o total. Pastor, e a duração do jejum? Quanto é que deve durar o jejum? Ó, irmãos, esse total aqui não deve durar muito não, viu? Como eu falei, você vai passar, vou passar 40 dias sem me alimentar e beber água. Perigoso, viu? Perigoso. Então, esse jejum total aqui deve ser o quê? Poucos dias. O de Esther foi o quê? 3, né? Então, 3 dias, né? 4, olha lá, cuidado, né? Deve ser pouco tempo. Esse jejum parcial aqui, esse jejum parcial pode ser 1 mês. Eu vou ficar 1 mês sem comer feijão, amém. Vou ficar 60 dias sem tomar café, amém. Você vai estar comendo outras coisas, ok? O parcial pode ser 30, 40 dias. O normal, jejum normal, que é sem alimentos, mas com ingestão de água. Aí, irmãos, tem gente que consegue, viu? 60, 80 dias. Já ouvi história de crente de conseguir, viu? Passar de 60 dias sem comer nada. Porque diz a medicina que o corpo vai se adaptando, né, à falta de alimento. Nosso corpo é interessante, viu, irmãos? Ele vai se adaptando, né? Quando ele vê que não tem comida, ele vai, rapaz, eu já sei que não tem nada aqui, né? Eu vou me adaptar, vou me preparar aqui por dentro, porque eu sei que o negócio está feio aí fora. Olha. E tem gente que consegue, viu, 60, 70.
Mas não é todo mundo que consegue, viu? Cuidado. Não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Então tem que ter cuidado. Então, irmãos, assim, a Bíblia não diz, a Bíblia não estipula, né, um tempo. Fica a critério de cada pessoa, né? Agora tenha cuidado. É bom também não fazer para Deus, fazer um voto. Deus, eu vou jejuar 50 dias. Aí você faz um voto. Aí o que acontece? Chega no 35, você já está mais para lá do que para cá. Mas como você fez um voto, olha o problema. E meu irmão, quando você faz um voto com Deus, eu não posso tirar esse voto de você, nem adianta me procurar. Ô pastor, viva eu do voto. Eu não, você fez foi para Deus, não foi para mim. E agora? Fica como? Então é melhor não ficar prometendo coisa que você não sabe se vai depois conseguir, viu? Cuidado. A Bíblia diz que antes de falar, é bom pensar, para não ter voto de tolo depois, né? Ah, eu vou jejuar 60 dias, é um voto, viu? É um voto. Aí, chega no 30º dia, você já está cambaleando, você não está conseguindo subir as escadas da igreja, aí, problema agora aí, sério, né? Você fez um voto, né? Ó. Irmão, jejuns como o de Moisés, não devem ser tentados, cuidado. Moisés, quando foi receber as tábuas dos mandamentos, ele ficou quantos dias jejuando? Jejum total, 40 dias. Está lá, né? Em Êxodo 34, 28. Depois você lê na sua Bíblia. Irmãos, 40 dias sem comer e sem beber. Só que aí eu creio, irmãos, que ele recebeu uma unção sobrenatural de Deus. Com certeza Deus deu uma unção especial para ele aguentar, irmãos. 40 dias sem comer e sem beber. Como é que pode? E a desidratação? Porque uma pessoa 40 dias sem beber água vai ficar desidratada, não fica? Mas Deus, eu acho que Deus proveu, amém? Deus proveu. Olha que coisa. Então, tenha cuidado, não tente esse jejum, viu, de Moisés. Não tente. Vamos ver qual é o jejum que agrada a Deus e, consequentemente, o que não agrada. Vamos ver Isaías 58, 3 e 4. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Isso é o povo falando com Deus, viu? O povo lá de Israel falando com Deus. Aí Deus responde: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Eles estavam jejuando e dando murro um no outro. Olha, não venha não que eu estou jejuando. Fica difícil, né? Mas vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Não estão entendendo? Não adianta jejuar, irmão, e estar brigando com os outros. Está respondendo ao pai, está respondendo para a mãe, filho respondão, desobediente, não obedece a ninguém, né? Pintando e bordando na escola, tratando mal a esposa, tratando mal o marido. Não adianta jejuar, irmão. Não adianta jejuar. Esse jejum é o que? Passar fome. Está passando fome. E o jejum, irmão, não é para que a minha vontade seja feita, é para que a vontade de Deus seja feita. Amém? Vamos entender que o jejum não é para a minha vontade ser feita, é a vontade de Deus seja feita na minha vida. Então, Deus está dizendo, no jejum de vocês aí, rapaz, não está adiantando nada, viu? Não está adiantando nada. Irmãos, o jejum não é uma varinha de mágica. Sabe o que é aquela varinha de mágica? Quando você toca, tim. Não é assim, irmão. Não é uma coisa automática. O que é importante no jejum é o nosso coração, amém? A nossa fé não deve estar no jejum, a nossa fé deve estar em Deus, amém? A nossa fé é em Deus, não
no jejum. Não no jejum. E meus irmãos, na época de Jesus, havia os judeus, principalmente os fariseus, eles jejuavam. Jejuavam 2 vezes por semana. Se lembra daquele publicano que foi orar com o publicano que foi orar com o pecador? Não, que foi orar com o religioso? Era o religioso e o publicano, né? O fariseu e o publicano. O que é que o fariseu falou? Senhor, graças a Deus, que eu não sou como este aí. E lá ele citou, né, as práticas devocionais dele, e ele disse o quê? Eu jejuo 2 vezes por semana. Foi. Agora interessante, irmão, quem saiu justificado naquele dia ali? Foi o fariseu ou foi o publicano? Foi o publicano, porque o publicano batia no peito e dizia o quê? Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. O outro, jejuava 2 vezes por semana, mas o jejum dele não estava adiantando para nada, o jejum do fariseu, 2 vezes por semana. É errado jejuar 2 vezes por semana? Não, mas depende como você jejua, entendeu? Tem que jejuar da maneira correta. Tem que jejuar da maneira correta, irmãos, com o coração contrito, né? Sem rancor no coração, sem ódio, né? Aquele jejum mesmo, né? Com interesse de coração. Porque se não for assim, não adianta. Não adianta. Então, Isaías, Deus está falando para o povo, olha, vocês jejuam, se humilham, mas no dia que vocês jejuam de acordo com a vontade de vocês, não com a minha. Vocês exploram seus empregados. O que adianta jejuar, estar explorando o empregado? Não pode, irmãos, tratando mal o empregado. Eu me lembro, quando eu morava na casa da minha avó, ela tinha um nicho, né? Ela era católica, aquelas católicas ferrenhas, e tinha um nicho. Sabe o que é o nicho? Mas ela tinha todos os santos naquele nicho. Todos os santos estavam ali. E eu via ela constantemente, irmãos, ajoelhada. Ela se ajoelhava, acendia uma vela, ficava ali. Mas eu ficava olhando assim, quando ela ia dar comida ao empregado dela, que ela tinha 2 empregados lá, né? Era uma casa enorme, grande, aquelas casas antigas de corredor, quintal. Aí tinha 2 empregados. E é ela que botava o jantar dos empregados. Ela não permitia que os empregados botassem o jantar, não. Ela que botava. Aí eu via, ela pegava o pão, irmão, né? Aí ela pegava a manteiga, passava assim no... Eu ficava olhando, mas não tem manteiga nenhuma nesse pão. E aí dava para eles comer. Na verdade era um pão sem manteiga. E ela botava a comida, aí ficava regrando ali, né? Mas depois que ela terminava esse serviço, ela ia para se ajoelhava e rezava, eu ficava, gente, ela reza tanto, mas quando vai dar o pão pro coitado lá, ela nem manteiga bota. Aí eu ficava, gente, que essa religião está meio... Eu ficava pensando comigo, mas tem alguma coisa errada nisso aí, nessas orações que ela faz, né? Porque ela não se compadece do empregado, coitado, né? Mas ela não botava manteiga, mas ela fazia assim para dizer que botava, raspava assim, e o menino saía com o pão sem manteiga. E o café, irmãos, era preto. Tinha leite, ela não botava. Café preto, com pão sem manteiga. Ó, os irmãos estão entendendo? Não adianta, né? Jejuar e essas coisas, irmãos. Deus está olhando para essas coisas. Você é uma pessoa justa, você trata os outros com justiça, você é uma pessoa bondosa, aí Deus vai atender o seu jejum, amém? Glória a Deus. Quais são os benefícios do jejum, pastor? Já vimos vários aqui, né? Primeiro, mortificar a carne, autodisciplina. Irmãos, a Bíblia fala que o espírito luta contra a carne contra o espírito, mas quem tem que mandar na nossa vida é o espírito. Então, quando você está jejuando, você está mandando um recado para a carne. Que recado é? Você não manda aqui. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Amém? Você não manda aqui. Irmãos, porque, como Paulo diz, o Deus de muitos é o ventre, viu? O Deus de muitos é o ventre. É a comida. Glutonaria.
Irmão, mais da metade da população dos Estados Unidos hoje é obesa. Já virou doença nos Estados Unidos e está virando doença no Brasil, a obesidade. Mais e mais brasileiros estão se tornando obesos. Agora, irmão, por que uma pessoa, né, ela tem que ter cuidado, né? Claro, irmãos, que tem obesidade por várias razões, né? Enfermidades, doenças. Mas, irmãos, tem obesidades que é por causa do descontrole na comida. E aí, nós como crentes, temos que ter cuidado. Não é verdade? Porque a Bíblia fala que glutonaria é o quê? Pecado. E o jejum quebra esse pecado, amém? O jejum vai de encontro a esse pecado. E é uma autodisciplina, irmãos. O nosso corpo vai se autodisciplinando. Vai se autodisciplinando. Porque, por exemplo, não acontece isso, irmão, porque lá quem viaja tem comida, lá missionária, tem tudo direitinho. Mas vamos supor numa viagem missionária, a gente tem aqui para lugares assim, povoados, bem distantes, e que a gente saia de manhã, por exemplo, olha, a gente vai tomar café de manhã aqui, e só vai poder se alimentar agora de noite. Você ia numa viagem dessa? 3 disseram que ia, o resto... Olha, a gente vai tomar o café aqui de manhã, e vamos sair pelos povoados, a gente vai entrar no mato aí, onde tiver, e de noite a gente volta para... A próxima refeição vai ser a da noite, 10 horas. Você ia ou não ia? Você ia se o seu corpo estiver disciplinado. Porque se você não ainda disciplinou seu corpo, você não ia não, meu irmão. Ou se você fosse, ia só ficar falando em comida o tempo todo, ó, não. Está vendo a importância, irmão, de disciplinar o corpo? Né? Quem manda é o Espírito, amém? Outra coisa, irmãos, quando a gente jejua, o jejum nos torna mais sensíveis a Deus, amém? Quando você está jejuando, você fica mais sensível à voz de Deus. Você fica menos carnal, fica mais espiritual. Então isso ajuda muito, amém? Outra coisa, olha, outro benefício, você perde peso. Olha, jejum é bom, irmão. Pensando que jejum é ruim, não é bom. Você perde peso. É claro que isso aí é um benefício secundário, né? Você não vai jejuar para perder peso. Eu vou jejuar para... Não, você vai jejuar por outros motivos. Mas que perde peso, perde ou não perde? E é importante, viu, irmão? Para alguns perder peso, né? Às vezes você está fora do peso, acima do peso, e o médico até já te avisou, rapaz, perde peso. Não é verdade? Então, ó, quem jejua tem essa vantagem, né? Ouve a voz de Deus, mortifica a carne, né? Para nós concluirmos, como agir durante o jejum? Mateus 6, 16, 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Ou seja, irmãos, Jesus está nos ensinando aqui que o jejum não deve ser para nós ficarmos mostrando a nossa espiritualidade, viu? Tenha cuidado com isso. Agora, é errado dizer para alguém que estamos jejuando? Não, irmãos. Se for pela razão certa. Quem falou para os discípulos que durante os 40 dias no deserto Jesus jejuou? Se ele estava lá sozinho? Quem falou para os discípulos? O próprio Jesus falou. Ele mesmo deve ter falado, olha, eu jejuei. No período que eu estava lá de 40 dias, eu jejuei. Mas ele deve ter falado isso, irmãos, não para se amostrar, mas para incentivar os discípulos, amém? Então você pode falar assim, que jejuou, que está jejuando, né? Até é bom até comunicar, né? Você é casado, comunica a sua esposa. Porque senão, meu filho, você não está comendo, o que está acontecendo? É por minha causa, sou eu. Aí você fala, minha filha, eu vou jejuar, mas não é por causa de você não. Fala para alguém perto de você, amém? Fala para alguém próximo, porque tem gente, né? Tem gente que jejua e não fala para ninguém, não fala para a esposa, não fala para filho. E aí fica aquele estranho dentro de casa, olha, ele já não comeu ontem, não está comendo hoje, meu Deus. O que está acontecendo com ele? E ele calado, não diz nada, porque a Bíblia diz para não contar para ninguém. Não, irmão, que é isso, não está assim não. Você vai trazer problema para dentro de casa, sem
necessidade, amém? Aí você conta, olha, eu vou jejuar, viu, pessoal? Até para você não ser muito tentado. Porque no dia que você resolve jejuar, sua esposa prepara, meu filho, preparei sua comida predileta. Que coisa terrível, né? Aí você avisa para sua esposa, olha, só prepare coisa ruim nesses dias que eu não gosto. Que eu vou jejuar. Glória, né? Então, lave o rosto, agora não precisa, né? Não chegar aqui na igreja, todo assanhado, descabelado, sem lavar o rosto. Meu irmão, o que é que está acontecendo com você? É porque eu estou jejuando. Aí não pode. Já perdeu, olha, a finalidade do jejum, viu? Então, cuidado. Não faça isso não. Irmãos, outra coisa. Vamos evitar jejuar por motivos materiais. Senhor, eu vou jejuar que eu quero um carro novo. Jesus. Irmãos, eu não vou dizer que é errado, né? Mas os motivos principais devem ser o quê? Senhor, eu estou jejuando porque eu quero ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor crente. Amém? Porque eu quero ser mais crente. Esses devem ser os motivos carro-chefe, amém? Aí no final você diz assim, mas se o senhor também quiser me dar um carro novo, tudo bem, eu aceito. Mas não esqueça, irmão, porque jejuar, só colocando coisa material, isso significa o quê? Que a pessoa é o quê? Materialista, interesseira, não é verdade? Então vamos ter cuidado com os pedidos também. Vamos jejuar por motivos espirituais. Quando jejuamos, eu já falei, nós prevalecemos contra Satanás, amém? Um outro motivo, pela salvação de uma pessoa. Aquela pessoa, você está orando por ela para ela ser salva, está difícil, aí você jejua por ela, amém? Deus, hoje eu estou jejuando pela salvação de fulano. Né? Você pode jejuar por proteção, como eu já falei, jejue pedindo a Deus proteção. Para pedir a direção de Deus, eu já falei. Pastor, eu posso fazer do jejum um hábito? Sim, não tem problema nenhum. Nem todo hábito é ruim, né? E o hábito de jejum não é. Por exemplo, tem crente que já separou um dia na semana para jejuar. Jejua, já tem aquele dia que ele vai jejuar, né? E tal. Contanto que esse hábito não se torne um hábito inconsciente, de rotina, só da boca para fora, entendeu? Tem que ser uma coisa de coração. Agora, a Bíblia não estabelece a frequência. Você pode jejuar uma vez por mês, você pode jejuar, né? De 2 em 2 meses, entendeu? Tem crente que jejua todo domingo, né? Que é o dia, talvez, predileto de algum jejuário. Por que domingo? Porque domingo é um dia menos corrido, às vezes, né? Não vai trabalhar, está aqui na igreja, aí é melhor para jejuar, não é aquele corre-corre da semana, aí pega o domingo ou o sábado, não tem problema, ok? Então, você decide isso aí, né? Agora, não espere jejuar só quando a coisa aperta, porque tem crente que só jejua se Deus apertar. Perdeu o emprego, agora eu vou jejuar. Agora eu jejuo. Irmãos, vamos jejuar quando tudo está bem, amém? Jejue nas vacas gordas, porque pode ser que chegue nas vacas magras. E aí quando chegar o problema, você já vai estar forte espiritualmente. Amém? Porque aquele crente que se deixa para se preparar quando a coisa aperta, aí fica difícil. Você já começa a jejuar desde agora. Deus, eu estou jejuando porque eu nem sei o que vai me acontecer, mas esse jejum já é pelo que vai me acontecer, eu nem sei o que é. Você já jejua antecipado, né? Não tem problema. Deus, eu não sei o que vem pela frente, mas se vem alguma luta aí, mas eu já estou jejuando por isso. Não tem problema, entendeu? Seu jejum vai ficar guardado lá no céu reservado, né? Você vai ter crédito, amém? Agora, irmão, tem gente que não tem crédito nenhum no céu, né? Não tem nada, crédito nenhum. Aliás, o saldo está negativo, tem que consertar isso aí, viu? Outros tipos de jejum, para encerrar. Hoje não tem só comida, né? Pode ser jejum de televisão, amém? Redes sociais, smartphone, olha, sabia que tem um jejum até sexual? Para casados, viu, irmão? Sou casada. Paulo fala sobre esse jejum, viu? E esse jejum não deve ser muito tempo não, viu? Cuidado. Você chega para seu marido, meu filho, eu vou fazer um jejum de sexo. Deus me falou que é 90 dias. Eita, meu irmão. Tu tá procurando encrenca, mulher. Cuidado.
Paulo diz o que deve ser o quê? Pouquinho tempo, viu? E depois volta a estar junto de novo. Ô irmão, mas tem mulher sem sabedoria, viu? Homem sem sabedoria, vou jejuar 100 dias de sexo, nem apareça aqui. Cuidado, a tentação para o marido, viu? Se ele não for um homem de Deus mesmo, é tentação para ele. Então, se você está fazendo isso, não faça mais, amém? Aqui é para os casados. Vamos ficar em pé? Irmãos, durante a mensagem, só uma coisinha aqui. Aquilo que eu falei do cachorro, do gato, do papagaio, viu? Fica à vontade, viu? Eu fiquei preocupado, estava pensando nisso aí que eu falei. Se o pastor está, né? E agora você vai chegar em casa, vai dizer, cachorro, vem cá, cachorrinho. Porque tem gente que conversa com cachorro, não tem? Tem ou não tem? Conversa com gato, parece que é gente, né? Ô, Quick, chega. Quick não, Quick é você. Não, Quick é o coelho. Diga o nome aí de um cachorro, o nome que dá para cachorro. Como é o nome do seu cachorro? Belinha. Ô, Belinha, vem cá. Estou chegando da igreja agora. Não tenho boa notícia para você, Belinha. Quando eu jejuar, viu, Belinha? Você vai jejuar também. Belinha vai ficar te olhando. Viu, irmão? Então, assim, esse negócio do animal, esqueça, viu? Fica à vontade. Foi mais para descontrair. Mas também não tem nada de errado. Só que o animal, irmãos, o animal não tem consciência, né? O animal não tem consciência, não sabe o que é que está fazendo. Para o animal não vai ter proveito nenhum, né? Não vai ter proveito nenhum, né? Então, vamos orar, irmãos. Ó, irmãos, jejum é uma arma poderosa, amém? Use essa arma, irmão. Vamos usar mais essa arma. E você vai ver que Deus vai fazer mudanças na sua vida, viu? Para quem nunca jejuou, no início é difícil, viu? É difícil, o corpo reclama, é dor de cabeça, mas persevere e Deus vai te dar a vitória, amém? Vamos orar, feche seus olhos. O Satanás, irmãos, ele não quer que a gente use essa arma não, viu? Ele quer que você fique ignorante com relação a essa arma, que você não use, porque ele sabe que ele vai ser derrotado se você começar a usar, né? Se a igreja, né, a igreja que jejua é uma igreja vitoriosa, né? A igreja que jejua é uma igreja vitoriosa. Senhor Deus e Pai, nós aprendemos sobre essa arma tão poderosa, Pai, essa prática devocional tão poderosa que é o jejum. Ó Deus, que possamos ser crentes, ó Deus, que jejuem, ó Pai. Ó Deus, queremos, ó Deus, jejuar, queremos, ó Pai, abrir mão, ó Deus, da comida quando for necessário, outros tipos de jejum também. Ó Deus, que cada crente aqui seja um crente, ó Deus, que tenha essa prática devocional, Pai. Ajuda aqueles que têm dificuldade nessa área. Deus, a comida não pode ser o nosso Deus. Ó Deus, a nossa carne tem que estar mortificada. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, que cada crente aqui, ó Deus, possa exercer essa prática do jejum, Pai. Porque eu creio que muitos milagres vão acontecer, muitas portas vão ser abertas e que o Senhor vai operar maravilhas no nosso meio. Muito obrigado por tudo. Continua nos abençoando nessa noite, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus.